A República Checa debate-se com um surto de gripe aviária de grandes dimensões que está a preocupar as autoridades. Uma quinta no norte do país, perto da fronteira com a Alemanha, começou o abate de 80 mil galinhas poedeiras, depois de terem sido confirmados casos da doença. Além deste abate em grande escala, está também prevista a destruição de 1 milhão de ovos. Acreditamos que este é o maior surto de sempre no país. Estava previsto inicialmente o abate de 200 mil animais. Os surtos foram declarados nessa quinta, em que morreram cerca de 190 mil aves em apenas uma semana, e também numa criação de fazões no sul, junto à Eslováquia. Foram também confirmados casos de gripe aviária na Eslovénia, com um surto numa quinta de criação de aves no leste do país, que entretanto foi dado como controlado e com a confirmação de gripe aviária como causa da morte de um cisne. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse canal. Bom, gripe aviária 2022, pois é, era só o que faltava. Aliás, não tá faltando nada, né? Porque a gente já enfrentou aí 2 anos de restrição, de tensão. Agora nós temos um conflito, né, entre Rússia e Ucrânia. Inflação no mundo inteiro, não é só no Brasil. E não bastasse tudo isso, agora um surto de gripe aviária. Essa reportagem, aliás, ela é de Portugal. Ela é recente, mas para você não achar que eu tô inventando coisa, eu vou ler 4 matérias para vocês de outros jornais e uma reflexão aqui rapidinho. Por que na televisão a gente não tá ouvindo falar disso? Sendo que já tá tendo impacto até na economia da Europa. E vocês sabem, o mundo tá globalizado, se um lugar sofre, logo é questão de tempo chegar os impactos aqui. Então vamos lá para a leitura. Esse é o site aqui da Globo.com, do Globo Rural. E o título é: Gripe aviária e aumentam preços de ovos no mundo. Surtos da doença foram notificados nos Estados Unidos e na França. Ah, essa notícia é velha. Não, essa notícia é de 14 de abril, ou seja, de ontem. Vou ler só um trechinho. Surtos da gripe aviária nos Estados Unidos estão reduzindo a oferta global de ovos e elevando os preços do alimento básico à medida em que, na Ucrânia, interrompe os embarques para a Europa e Oriente Médio. Os preços mais altos são particularmente dolorosos para os consumidores que dependem dos ovos como fonte de proteína de baixo custo e substituto da carne mais cara. A demanda aumenta nos feriados de Páscoa, aliás, né? A gente já está nesse período. Nos Estados Unidos e na Europa, à medida que as famílias usam ovos para assar e pintar em preparação para o evento cristão. A gripe. Mais de 19 milhões de galinhas em fazendas comerciais dos Estados Unidos este ano. No pior surto desde 2015. Gente, este ano é 2022. Eliminando aí 6% aproximadamente das criações do país, segundo o cálculo da Reuters, a partir de dados do governo. Enquanto isso, a França também está sofrendo outro. Esses são os maiores desafios. Isso aqui e isso aqui são os maiores desafios aí de hoje. E o preço da dúzia dos ovos está quase 200% acima do ano anterior no mercado à vista, segundo a empresa de dados Urner Barry. Complicado, né, pessoal? Vamos aqui para a nossa próxima notícia. Também do Globo Rural, de 11 de abril, do Estadão. Gripe aviária, a França notifica mais 69 casos, de um total de 1.230 só na França. A cepa altamente patogênica tem sido responsável pelos surtos. O Ministério da Agricultura da França confirmou até a última sexta-feira, dia 8, na verdade,
há uma semana atrás, mais 69 casos dessa cepa altamente patogênica, que é a gripe aviária, tem sido responsável pelos surtos. Até o momento são 1.230 casos, né? 45 casos em animais selvagens e 22 casos em galinhas. A pasta não informou em que região esses animais foram identificados. Segundo o Ministério, né, da Agricultura, até o momento, 34 países da Europa foram afetados com os casos, ou seja, quase todos. E cerca de 3,5 milhões de aves nesse período devem ser abatidas. Então o órgão está orientando as medidas aí de prevenção, abate dos animais, locais contaminados e enfim. O consumo de carne, fígado e ovos, assim como qualquer produto alimentar feito de aves, não apresenta risco para humanos. Será? Até que ponto? A gente vai falar um pouquinho disso no final. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Gripe aviária é detectada nos Estados Unidos. Mas essa notícia é velha. É velha? 7 de abril de 2022. Então, ela chega aos Estados Unidos, né, como nós vimos, e na Europa pode ter consequências aí na exportação. Então, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou a presença, né, nas granjas comerciais do país. E o surto é o primeiro desde 2020, né? Desde quando esse caos todo aí no mundo se instalou. Dessa forma, devido ao ocorrido, tem a preocupação de que a gripe seja transmitida por aves selvagens durante a rota migratória delas, que passa por cidades criadoras de aves, né? Algo, entre aspas, que a própria natureza trouxe. A doença não apresenta um problema imediato para a saúde pública e que o cozimento correto dos ovos e carne mata a bactéria e o vírus. Ok, não é um problema imediato. Agora, ela é altamente patogênica. Surtos desse tipo não aconteciam desde 2016, né? Aconteceu aqui no estado de Indiana e matou 100 perus de criação e 29 mil aves deverão ser abatidas para conter a transmissão. Já foi detectada também depois desse episódio em um rebanho de Newcastle, Delaware, e um rebanho não comercial no condado de Suffolk, Nova York. Então essa situação já preocupa o setor, já que em 2015 esse surto levou ao abatimento de 500 milhões de aves no centro-oeste americano. Imagine o prejuízo. E vocês sabem que toda vez que há prejuízo, vai vir impacto para o consumidor, e principalmente o consumidor de baixa renda é o que mais vai sofrer. De acordo com a OMS, apesar da transmissão para humanos ser raro, a doença já vitimou 456 pessoas desde 2003. Então vocês viram, nós lemos aí no próprio canal falando que essa doença não passa, é só você cozinhar bem ali o ovo e a carne que tá tudo certo. Mas já vitimou aí algumas pessoas, né? É raro, mas pode acontecer. Você lembra dessa conversa no fim de 2019 na China, né? Crise no setor aviário norte-americano. Outra coisa, lembrando, num mundo globalizado, tudo que acontece num lugar vai trazer impacto para mais. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de carne de aves e o segundo colocado quando o assunto é exportação. Porém, a forte indústria norte-americana ainda não se recuperou da crise causada pela, provocada por isso aqui. As condições de trabalho nos frigoríficos fizeram com que os surtos disso aqui se espalhassem muito fácil entre os trabalhadores, né? Então, se houver uma transmissão para humanos, vocês já entenderam o que pode acontecer, né? Então, a falta de apoio para os funcionários doentes, não cumpriram regras de segurança e fizeram que várias denúncias surgissem na mídia.
e aí o setor tem sofrido aí para se recuperar. O número baixo de funcionário também tem sido outro fator, né? Então, as granjas acabam tendo menos cuidado. E dados do governo americano mostram que os estoques de frango congelado estão 15% abaixo do normal e o de peru 23%. Vocês sabem que americanos consomem mais esse tipo de carne. Entretanto, as exportações já têm efeitos da gripe na China, Coreia do Sul e México, que já proibiram importações dessa região. Dessa maneira, caso a transmissão continue assim, o abatimento de mais aves poderá ser necessário, o que alterará a oferta mundial e afetará o preço delas. Ou seja, não são só os ovos, é aquilo que eu comentei. Vai repercutir na carne do frango também. O surto aqui para o mundo. Então, aqui tá falando que desde outubro de 2021, gente, eu não vi nada disso na mídia. Como que um assunto dessa relevância não está sendo divulgado? Sofreram com isso, assim configurando mais 700 surtos que levaram ao abate de dezenas de milhões de aves. A Itália foi o país mais afetado com 300 surtos. Inglaterra, Hungria, Polônia e França também tiveram números significativos de casos. Em Israel, fazendeiros abateram 500 mil de galinhas para garantir que não houvesse escassez de ovos. Olha isso. Se você pesquisar no Google também tem essa matéria especificando sobre Israel. Para o Brasil, significa ter que aumentar a segurança, né, para evitar a contaminação aí de fora. E apesar da possibilidade de contaminação generalizada ser pequena na Europa, grandes mercados consumidores como China impedem a importação e buscam carne de outros lugares. Então, o Brasil pode se preparar para um possível aumento das exportações para o gigante asiático, até que essa praga chegue aqui. Índia também relata surto de gripe aviária, isso aqui 17 de fevereiro de 2022, né? Começou dia 18, só foi notificado dia 16 e já matou esse valor aqui de aves em uma fazenda ali na Índia. O Nepal também está sofrendo com esse surto, né? Vocês podem ver aqui a quantidade de aves, né, que morreram e outras foram abatidas. A Holanda também no dia 16 de fevereiro aqui foi divulgado que também está com esse surto e também está tendo que abater várias, né? Aqui é a França. Tá tendo aqui que abater, olha a quantidade de aves que estão sendo necessárias para abater. E em 8 de abril, 1.230 surtos foram registrados em fazenda. Gente, a França nem é tão grande assim, né? E o primeiro caso foi detectado dia 26 de novembro, de acordo com o site do Ministério Agrícola, o que representa um aumento de mais de 10% em 8 dias. A cepa é extremamente agressiva e altamente contagiosa. Bom, a gente tem motivo suficiente para se preocupar. Eu sei que a gente tem ouvido notícias ruins. Jesus nos prometeu e nos alertou que a gente teria aflição nesse mundo. Ele não mentiu pra gente, mas pediu para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então ele nos dá força. E a Bíblia fala que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por mais que os dias estejam tribulados, a gente precisa ter fé e força para acreditar que Deus está no controle. Mesmo que as coisas não melhorem, Deus vai nos sustentar. A gente precisa permanecer fiel. E não perca a esperança. Continue vivendo, fazendo o seu melhor. Sabe, o mundo pode estar um caos, mas a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Isso significa que a gente não depende das circunstâncias para viver. A gente depende de Deus. Se Ele quiser, no meio do caos, Ele nos abençoa. Se Ele quiser, no meio do caos, Ele nos livra. E se Ele quiser, Ele não nos livra, mas Ele nos dá graça para
conseguir suportar esse tempo. Então, eu só quero te alertar. Pode ser aí, eu acredito que vai vir outra PAN. Porque da outra vez o Bill Gates, né? Esse é o maior risco que acontece. E aconteceu. E ele tá desde 2020, quando começou essa crise sanitária. Ele já alertou sobre a próxima, que ia ser maior. E a gente tá vendo alguns indícios. E ainda que essa próxima não seja a gripe aviária, a gente tá sofrendo e vai sofrer ainda mais com os impactos econômicos disso. Então fica firme, não se desespera, que Deus te guarde, te proteja, que Ele supra as nossas necessidades. Fica firme, que Deus te abençoe, que você possa continuar sonhando e planejando apesar de todo o caos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.